ele pode estar esclarecendo alguma possível dúvida quanto a isso, beleza? Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir aos que estiverem presentes, se puderem, colocar no chat o estado em que vocês moram, se por acaso vocês já mergulharam alguma vez na vida, né? E se por acaso alguém aí trabalha com biologia marinha, ou com costão rochoso, ou ambiente recifal, beleza? Enquanto eu me apresento, eu vou olhando lá o chat aqui de vocês. Bom, meu nome é Marcos de Lucena, eu trabalho com peixe recifal, né? Minha formação é biologia marinha, mas eu vou conversar com vocês além dos peixes recifais aqui. O título seria, então, Costão Rochoso, o Mundo ao Redor, beleza? Deixa eu ver se está passando aqui. Foi. Se por acaso alguém não estiver me escutando, escreve no chat, por favor, porque, como o Matheus comentou, a gente ainda está se adaptando a esse mundo, né, de não conseguir ver nada nem ninguém aqui, nem mesmo eu, beleza? O conteúdo aqui dessa minha parte vai ser mergulho científico. Eu vou falar um pouquinho de metodologias. Bom, já vi aí que tinha alguém que é instrutor de mergulho, né? Passou rápido porque é muita gente falando. Tati, eu acho que eu te dei um curso, né? E beleza, tem uma galera aí que trabalha com biologia marinha. O André, condutor da UC de Alcatrazes. Legal, galera. Muito bom ter vocês aqui comigo e participando do curso da gente. Bom, vou falar sobre as metodologias assim utilizadas. Vou falar sobre peixe recifal, né? Que a gente fala o termo peixe recifal, mas são os peixes que vivem também no ambiente de costão rochoso. Vou falar sobre tartarugas, mais exclusivamente das tartarugas marinhas. Falar de aves marinhas e uma importância econômica. Bom, como vocês podem ver, é bastante coisa para pouco tempo, né? Então, se por acaso alguma coisa faltar ou falar muito rápido, a gente sana nos momentos de pergunta, beleza? Bom, aqui. Primeiro slide, eu sempre gosto de começar mostrando uma imagem dessa, né? Pô, mas por que a imagem de floresta num curso de costão rochoso? Bom, a chance de vocês terem uma maior familiaridade com o ambiente desse é muito maior, né? Por isso que eu perguntei aí quem mergulha, quem já teve experiência. Mas provavelmente grande parte de vocês já teve no ambiente desse, né? No ambiente terrestre, numa floresta. Então vocês conseguem imaginar o que tem dentro dessa floresta, quais são os animais, né? Qual horário possivelmente que vocês vão encontrar mais aves, qual horário que vocês vão ver morcego, né? Vocês não esperariam ver um morcego voando durante o dia, por exemplo. Então, e quando eu coloco uma imagem dessa para vocês, talvez para alguns não seja uma imagem tão familiar, né? Apesar de que grande parte, eu estou olhando aqui no chat, pô, bastante gente, quase todo mundo aí já teve algum contato, né, com o mar, e mais de um instrutor de mergulho. Bom, então para o pessoal que conhece uma imagem dessa, né, entende que isso tudo é bicho, né? Isso tudo é vida, tudo isso é animal, quase tudo que está aí. Então, mas tem muita gente, a grande maioria da população, ela olha para a imagem dessa e não entende muita coisa, né? Diferente da imagem anterior, porque nós, né, somos animais terrestres, então desde sempre a gente caminha pelo ambiente terrestre, mas nós não temos a capacidade de mergulho, de observar, de enxergar e de respirar debaixo d'água, certo? Então, para isso, ainda não me acertei aqui como passa o slide aqui. Então, quando eu coloco uma imagem dessa, após essas duas, fica fácil de entender o porquê que o ambiente terrestre, né, no lado direito, é um mapa, né, é uma figura composta na parte de cima pelo ambiente terrestre, as áreas marinhas, as áreas terrestres protegidas, né, quanto maior a proporção, mais escuro é o verde, e embaixo a proporção de áreas marinhas protegidas. Quanto mais escuro o azul, mais protegido o ambiente marinho. E quando olhamos esse gráfico aqui na esquerda,
o aumento de áreas de proteção ambiental. Eu não vou aqui falar sobre áreas de proteção ambiental porque é o tema de amanhã, né? O Moisés vai comentar isso com vocês, né? Mas eu posso mostrar que o ambiente terrestre, o interesse pela conservação começou mais cedo do que o ambiente marinho. Os motivos são diversos, como mostra aqui embaixo, né? O turismo, a conservação da biodiversidade, e serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ecossistêmicos, a Juliana conversou com vocês no primeiro dia do curso, né? Ontem. Então, a partir disso, né? Como que nós, que não temos a capacidade de enxergar debaixo d'água, de respirar, vamos começar a observar, né? Então, veio o mergulho científico. Até então, dessa criação da válvula de demanda, né, do Jacques Cousteau, na década de 40 e 50, até então era só usando máscara, e o tempo que você ficava debaixo d'água era basicamente a capacidade pulmonar de cada um. Então, com isso, o tempo de observação era muito menor, beleza? Então, com o surgimento da válvula de demanda, né, com suporte desse cilindro de ar, muitas pessoas acreditam que é oxigênio, né, que tem ali dentro. Não, é um ar só comprimido. A gente pode ficar mais tempo debaixo d'água. Então, possibilitou o aumento de estudos e do conhecimento desse ambiente marinho, costeiro, e também, então, o interesse em conservar esses ambientes. E a partir daí, né, com o tempo, esse equipamento ficou mais acessível e o mergulho começou a ser utilizado como uma ferramenta pelos biólogos, oceanógrafos, né, para coleta de dados. Temos dois tipos que são basicamente utilizados para coleta de dados. Temos outros tipos de mergulho. O pessoal que trabalha com mergulho aí deve saber, tem mergulhos dependentes, né? Mas, além deles, os principais para estudos marinhos, né, são os mergulhos livres, onde o mergulhador ele não tem o uso de cilindro, né, ele não tem o suporte de ar, então são observações, é o famoso mergulho de apneia, né? E o mergulho autônomo, onde o mergulhador ele tem o suporte de ar, possibilitando maior tempo debaixo d'água, né? O tempo sempre relacionado à profundidade. Eu não vou entrar no mérito de curso de mergulho, isso cada um depois, quem tiver interesse em fazer curso de mergulho vai aprender um pouquinho sobre isso, beleza? Mas na imagem do meio temos um mergulhador, no caso é o César que deu curso ontem para vocês, coletando dados. Ele está usando um cilindro, um circuito aberto, ou seja, quando ele respira, ele solta a bolha, beleza? E no da direita, temos um mergulhador utilizando um circuito fechado. O que isso significa? Então, o mergulhador, no momento que ele expira, o ar expirado ele volta para o sistema, ele é filtrado, né, e ele bota novamente para ser utilizado. Com isso, ampliando novamente o tempo de profundidade, o tempo de permanência debaixo d'água e, com isso, possibilitando maiores profundidades. É um equipamento mais caro, né? Ele é bem recente, pensando no tempo de estudo que tem do equipamento, mas ele ainda não é tão acessível. Esperamos que, com o tempo, né, se torne um equipamento mais acessível para pesquisa também, por causa da ausência de bolhas, né? Então, para estudos de comportamento, vai ser maravilhoso. Bom, alguma pergunta até aqui? Eu vou olhando aqui no site, se no lado, no chat, se alguma coisa aparecer, eu falo com vocês, beleza? Falando sobre metodologias de mergulho, então, além do mergulho, o biólogo, né, o observador, ele tem que ter a capacidade de carregar outros equipamentos, né, para realizar a coleta de dados. Bom, a imagem de cima mostra o quadrado que o Matheus mostrou para vocês, para o infralitoral, e que o César mostrou para vocês para o supralitoral. E a imagem da direita embaixo, temos a mergulhadora anotando, né, num cano de PVC, os dados que ela está possivelmente coletando de peixes, né,
e com uma trena esticada para delimitar a área, representada, né, nessa figura, nessa imagem aqui. Ou seja, para a coleta de dados de peixes e de tartarugas, muitas vezes é uma das metodologias utilizadas, né, porque temos outras, mas não dá tempo de falar de tudo aqui. O mergulhador ele estica essa trena, ela tem um tamanho pré-determinado, né? Pode ser de 20 metros, por exemplo, que é amplamente utilizado aqui na costa do Brasil. E ele conta, identifica e estima o tamanho de todas as espécies que estão dentro dessa área pré-determinada. 20 metros de comprimento, com 1 metro para cada lado de largura. Então, a amostragem seria de 40 metros quadrados. Beleza? Falando sobre os peixes, né? É um mundo gigante. O Matheus colocou algumas observações que eu falaria aqui com vocês. Umas delas eu vou sim falar, outras não. Mas no final, se a gente tiver tempo, eu falo com vocês. Bom, já tem uma pergunta aqui do Roberto. O pesquisador deve dominar a técnica de mergulho de controle de flutuabilidade para conseguir trabalhar submerso. Exatamente, Roberto. Além dessa técnica de mergulho e controle de flutuabilidade, ele tem que ter o aprendizado para usar as metodologias de coleta de dados debaixo d'água. Bom, falando sobre os peixes, o César, o Matheus, eles mostraram para vocês a zonação do costão rochoso, né? E os peixes e tartarugas, eles vão estar principalmente ocupando a parte do infralitoral, mas eles podem ocasionalmente, em maré cheia, se alimentar na zona do mesolitoral, beleza? Os peixes, como mostra, né? Essas imagens mostram para vocês, eles são muito diversos, diversas formas, cores, adaptações evolutivas que ao longo de milhares de anos cada espécie foi direcionada, né? Mas então o mergulhador ele vai precisar debaixo d'água rapidamente, visualmente identificar as espécies. Com o tempo você estuda, né? Você cria na sua cabeça uma memória. Mas também temos, né, para as pessoas que estão de início, uns plates, né, umas páginas dessa com os desenhos dos peixes com a espécie local. Já temos isso para alguns locais na costa do Brasil e Arraial do Cabo é uma delas. Continuando sobre morfologia dos peixes, temos diversas formas, tamanhos de bocas, né, e posições. Como na direita aqui, tem exemplificado para vocês as bocas, né, que terminam na parte inferior. Temos as bocas terminais, subterminal e superior. Olhando essas imagens, olhando a morfologia do peixe com o tempo, quem estuda esse grupo de estudo, né, esses animais, você consegue, sem conhecer a espécie, ter uma ideia, né, do comportamento dessa espécie, do hábito alimentar dessa espécie, qual é a presa dessa espécie, por exemplo. E junto a isso, né, outras características também são importantes e caminharam na adaptação e evolução de cada espécie. É normal que a posição dos olhos, né, elas caminham também em direção do recurso alimentar. Por exemplo, essa imagem B mostra muito bem que os peixes com esse tipo, nessa posição de olho, ele está basicamente procurando recurso alimentar acima dele, né? Junto a isso, o tipo de nadadeira é muito importante. Você olhando para o tipo do formato da nadadeira caudal, né? Ela pode ser pontuda, arredondada, truncada, emarginada, forcada e lunada. Olhando para o peixe novamente, olhando só para a nadadeira, por exemplo, vocês vão numa feira ou numa peixaria, muitas vezes o vendedor ele corta essa parte fora. Vocês olhando só para esse pedaço do peixe, é capaz de identificar o tipo de natação, né? Eu não sei se a familiarização de vocês com os tipos de peixe, mas, por exemplo, o atum, né? O atum ele está na última fileira, lunada, né? O segundo. Olha só o tipo de nadadeira dele. É um peixe que nada super rápido, né? Então, com o tempo, você vai entendendo o tipo de nadadeira
e o hábito da espécie quanto à sua natação. E na direita aqui, mostrando os tipos de natação, o quanto cada espécie ela movimenta o corpo, né? Temos, então, anguiliforme, subcarangiforme, carangiforme e tuniforme. A primeira espécie, se vocês fossem opinar, né, não parece ser, provavelmente, uma espécie que nada muito rápido. Imagino que vocês concordem comigo. Mas já a última, o nome tuniforme, em relação aos atuns, né? Olha só, é uma espécie que utiliza somente a parte posterior do corpo para natação. Tem uma pergunta aqui. Muito bom, usamos esse tipo de prancheta. Tem alguma prancheta para recomendar? No final, se você me lembrar, me pergunta, que eu te boto, vou tentar lembrar ao longo da palestra o site que vendem algumas pranchetas, sim. Beleza? Então, juntando tudo isso, tipo de boca, tipo de corpo, tipo de nadadeira, posição do olho, né? Desculpa eu ter colocado essa figura em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. Aqui, ó. Boca superior, normalmente as espécies vão estar localizadas na parte superior, bem junto à coluna d'água, procurando animais, peixes, plânctons, né, que estão localizados nesse trecho da água, né? Os peixes com bocas terminais, ou seja, seguindo uma linha reta no corpo, como se acabasse no final do corpo, né? Eles ficam localizados no meio, na coluna d'água. E os peixes com a boca inferior, né, normalmente elas se alimentam no fundo, onde o BR Nature, exatamente. Obrigado, pessoal. O BR Nature é o nome do site da prancheta. Quem tiver interesse pode dar uma olhadinha. Depois do curso, por favor. Então, esses peixes com boca inferior, ele vai estar se alimentando na parte que o Matheus apresentou para vocês, né? No substrato inconsolidado e no substrato consolidado também, mas muito mais no inconsolidado, procurando aqueles animais que o Matheus mostrou para vocês, beleza? Juntando tudo isso novamente, né? Com o tempo, a gente vai separando a nível de família, né? Taxonomicamente falando, né? Temos as espécies, um nível acima temos gêneros e acima temos a família, né? Então, os acanturídeos, que são os peixes cirurgiões, esse primeiro aqui que eu estou circulando com o mouse. Então, o tipo de nadadeira dele, caudal, o posicionamento da boca, mostra, a gente consegue entender que esse bicho ele se alimenta de algas em zonas desse tipo representadas aqui na figura. Os peixes borboleta, para os que já conhecem um pouquinho de peixe, né? Eles se alimentam de esponjas e corais nessa zona do Recife. Ele tem uma boquinha bem característica. Os peixes anjo, frade, eu vou passar tudo isso para vocês, eu vou representar imagens daqui a pouquinho, beleza? Eles têm uma boca bem característica, sendo capaz de morder dentro de fendas e tocas. E temos, né, os grupos dos serranídeos aqui, eles têm essa boca protátil. Ele tem esse prolongamento da boca que cria uma sucção, sendo capaz, ao mesmo tempo de estar indo em direção da sua presa, ele prolonga a sua boca, criando um vácuo, puxando a presa. Bom, Júlio, o nome do site é BR Nature. Está aqui na mensagem de cima, o site da prancheta, beleza? Junto a isso, tá aqui, ó, o tipo, né? Pensando em estudos de comportamento, né? Eu não estou falando, eu estou falando a nível de indivíduo, né? Ou de um grupo de indivíduos. Eu não estou falando de diversas espécies, né? Assembleias, populações, né? Eu estou me atendo aos indivíduos. Então temos aqui, podemos classificar como os pegadores de superfície, predadores vagueadores, perseguidores, comedores de lama, cavadores, os noturnos, né, que eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre os noturnos. Temos os pastadores e os predadores de centro-espera, né, os predadores oportunistas. Bom, sobre as cores dos peixes, também é uma estratégia evolutiva, que com o tempo, o Matheus falou bem sobre isso, sobre complexidade estrutural do ambiente, né? O que seria essa complexidade estrutural, né? É como se fosse, se a gente pensar numa cidade, né?
um pasto tem baixa complexidade e uma cidade teria alta complexidade, com os prédios, diversos apartamentos, beleza? Então, aqui, quando a gente fala de cor, né, o mar aberto é um local de baixa complexidade, como essa foto da esquerda está representando, né, o azul. Então, as espécies que ocupam esse ambiente, né, elas não necessitaram, ao longo da sua história evolutiva, a adaptação de cores diferentes, né, porque a cor nesse lugar atrairia, né, predadores, por exemplo. Então, espécies normalmente do azul são espécies cor de prata, né, possivelmente. Quem já comeu, quem come peixe ou já foi numa peixaria, rapidamente identifica qual que é esse peixe prata, como essa imagem da direita. Xerelete, xarel, né? São os caranguejos. E aqui sim, um ambiente, voltando àquela foto, a segunda slide da apresentação, é um recife de coral, mas tudo que eu estiver falando de ambiente recifal, né, como um todo, eu vou estar falando também para o costão rochoso, beleza? O César já exemplificou para vocês muito bem o que seriam os recifes biogênicos, abiogênicos, né, qual a diferença, aonde tem costão rochoso na costa do Brasil. Então, o pessoal que está acompanhando aí já está com isso na ponta da língua. Né? Mas falando então do ambiente com alta complexidade, né, temos diversos locais possibilitando diversos microhábitats diferentes, ou seja, o que seriam microhábitats? Né? São lugares com características distintas umas das outras. Né? Por exemplo, um local mais sombreado, um local com mais correntes, um local que tenha uma disponibilidade de alga maior do que a outra, e por aí vai. Né? Então, esses locais com alta disponibilidade, de alta complexidade, né, tridimensionalidade, possibilitou evolutivamente essa história evolutiva, né, das cores nos peixes. Essa imagem exemplifica muito bem. São diversas cores diferentes, distintas. Além dos formatos que eu estava mostrando antes para vocês, também temos as cores. E elas auxiliam ao mergulhador no momento de realização do senso visual, né? Então, através do formato, beleza, já sei qual é a família, o gênero daquele peixe. Aí, através da coloração ou marcações, né, naquele peixe, a gente consegue identificar a espécie, beleza? Temos espécies que não são tão diferentes. Aí é só com o tempo mesmo para entender e saber para onde olhar, né? E as cores, elas são importantes para muita coisa, evolutivamente, né? Nessa imagem da esquerda, todo mundo consegue observar o peixe aqui, como que ele está? Vocês já ouviram falar no linguado, né? Aqui, ó, eu vou circular com a seta ele. Aqui está o peixe. Ele está acreditando muito na camuflagem dele. E na direita, vocês acharam o peixe? Aqui, ó, um peixe escorpenídeo, né? Da família do peixe-leão. Provavelmente algumas pessoas já ouviram falar. O Pedrinho vai falar amanhã para vocês, beleza? Aqui, ó, ele está super camuflado. Isso daqui é um predador de tocaia. Ele não vai nadar atrás da sua presa. Ele vai ficar ali, acreditar na camuflagem dele. E assim que um peixe, uma presa passar na frente dele, ele vai estar se alimentando. As cores, ela também pode ser para cortejo, né? Esse daqui é um Labisomus nocpinis, né? Ele é normalmente dessa cor aqui de baixo, mas em momentos de corte, né, para reprodução, ele muda de coloração. Olha só como ele fica bonito. E aqui na direita foi uma foto que eu tirei no momento da corte. Ele está mordendo a fêmea para estimular a produção e a reprodução. Além das cores, temos os desenhos, né? As listras, os ocelos. Os ocelos são essas bolas, né? Por exemplo, aqui, ó, quem nunca mergulhou, provavelmente já viu uma borboleta ou uma mariposa, né? Com essa marcação, esse ocelo aqui, ó, bem marcado. Peixe também tem isso, né? Ou seja, isso é para enganar o predador, achando que é o olho dele, é onde seria a cabeça dele. E aqui, ó, no lado direito, esse peixe sofreu uma mordida. Isso daqui é um peixe borboleta, lá do Índico. Olha só, o mordidão que ele tomou
Ou seja, essa estratégia evolutiva do ocelo aqui na pontinha da nadadeira dorsal dele favoreceu a continuidade, né? Ele não morreu com essa mordida. Também temos as cores para mimetismo das espécies, né? Por exemplo, a espécie de cima é um peixe limpador, né? Normalmente, peixes limpadores eles têm essas cores de aviso, cores aposemáticas, né? Elas são bem chamativas, neons, né? Azul fluorescente, amarelo fluorescente. E por quê? Os clientes que vão estar realizando a limpeza, eles já identificam onde é a estação de limpeza e qual é o limpador. Mas temos espécies, por exemplo, essa espécie aqui de baixo, ela se adaptou, né? Ela se mimetizou com essa espécie limpadora. Para quê? Para ela não, para o cliente, né, que for realizar a limpeza, não fugir dele. Aí quando o peixe ele vai parar na estação de limpeza para ser limpado, ele vai lá e sofre uma mordida, que esse peixe ele vai dar uma mordidinha para roubar uma escama. Então, a cor também levou para esse lado na história evolutiva, né? Falando sobre cardumes, né? É uma das coisas mais bonitas de se ver mergulhando, né? E temos diversos motivos, né? O porquê, qual a importância da estratégia evolutiva de um cardume, né? Por que que os peixes se juntam, né? Temos então essa contrapredação, né? Para evitar então o predador, um baixo alcance visual. Temos essa diluição, uma menor probabilidade de encontrar com um predador, né? Então as espécies que elas ficam na borda do cardume, ela tem uma maior chance, uma maior probabilidade de ser predada. A espécie que está no meio do cardume, ela tem uma menor chance de ser predada. Os peixes eles têm uma maior capacidade de fuga. Eles têm, por causa da quantidade de peixes no cardume, ele causa uma confusão. Então, o predador ele fica perdido na hora de atacar, né? Ele não consegue escolher muito bem a presa. E detecção, porque são muitos olhos observando ao mesmo tempo, né? Comparando, por exemplo, os animais na África, né? Quando temos lá os búfalos ou zebras, né? Uma grita porque viu um leão, por exemplo, todas começam a correr. E no peixe eles não gritam, né? Eles têm outros sinais para demonstrar. Eles gastam menos energia, né? Uma vantagem hidrodinâmica, menos energia despendida, porque a natação forma uma contrarrotação, um vórtice, né? Comparando novamente o ambiente terrestre, possivelmente, vocês já observaram também aqueles veios, né, de aves voando, né? Aquilo ali é para diminuir o gasto energético. E o cardume ele funciona da mesma maneira. Capacidade de forrageamento. O que seria forrageamento, pessoal? Forrageamento é alimentação, né? É um termo utilizado para alimentação. Então, o cardume aumenta a capacidade de forrageio. Por quê? Aqui nessa imagem, né, temos um acanturídeo, Acanthurus leucosterno, se eu não me engano, e ele é um peixe herbívoro. Então, ele vai estar se alimentando no fundo do mar. E temos também os peixes territoriais, né? Os peixes territoriais herbívoros, né? Os herbívoros territorialistas, são as donzalinhas, eu vou falar mais para frente para vocês. Ela defende o território. Então, se for só um indivíduo se alimentar no território da donzalinha, ele não vai conseguir se alimentar no território da donzalinha. Mas se são vários indivíduos ao mesmo tempo, ela não consegue defender. Então, aumenta a capacidade de forrageio. Visões e olfatos, né, compartilhamento de informações. Temos também os cardumes interespecíficos, que maximizam os ganhos de forrageamento também, ou seja, alimentação, uma redução de sua visibilidade e vigilância. O que seria essa redução de visibilidade? Vocês conseguem observar nesse cardume, né, um peixe diferente no meio? Todos esses que têm uma listrinha são os peixes cirurgiões, né, acanthurus quirúrgicos. Olha esse aqui no meio. Tem um perdido aqui? Não, ele não está perdido. Isso daqui é um quifose, uma maria cagona, né? Um peixe algívoro também, porque os cirurgiões são herbívoros. Esse daqui come alga só. Então ele está aqui no meio, sozinho, no meio do cardume,
para o quê? Reduzir sua visibilidade, diminuir sua chance de ser predado enquanto estivesse sozinho. Quanto à reprodução dos peixes, pessoal, temos dois tipos. Essa primeira é uma desova demersal. O que seria isso, né? Os peixes, por exemplo, aqui novamente é uma donzelinha, ela faz uma desova, ela coloca os ovos como se fosse num filme que cola na parede do costão, né? Ela limpa o costão, tira todas as algas, coral, se tiver pólipo de coral, limpa tudo e bota os ovinhos ali para eles serem fecundados. Nessa foto exemplifica, na direita, o que leva esse agrupamento em cardume? A pergunta do Gabriel. O que leva esse agrupamento em cardume? Eles estão sempre em cardume ou alguma sinalização leva a essa junção? Então, eu não sei te explicar muito bem o que leva à criação de cardume, mas possivelmente são as estratégias evolutivas. Nem todas as espécies elas andam em cardume. Temos algumas espécies, por exemplo, essa espécie de donzelinha, ela não cria cardume. Então, é uma estratégia evolutiva de juntar, né? Temos trabalhos de cardumes que eles mostram uma fidelidade de cardume. Por exemplo, um cardume está sempre unido, né? Um peixe, ele, no momento que ele vai dormir, mas no dia seguinte eles estão juntos, beleza? Temos os haréns também, né? Os peixes papagaio, eles criam haréns, então eles estão andando junto por um benefício de reprodução. Bom, voltando aqui na reprodução, né? Nessa foto da direita, ela tem aqui a donzelinha tomando cuidado dos ovos. Olha aqui, essa mancha clara é tudo ovinho que ela colocou e já provavelmente já foi fecundada e ela tem o cuidado parental. Então, essa desova demersal, muitas vezes, ela é acompanhada de um cuidado parental. Depois que aconteceu a eclosão dos ovos, as larvas vão para a superfície, tem uma dispersão larval. O Matheus comentou que os invertebrados eles fazem isso também, né? Os corais, os crustáceos, né? Os peixes também fazem isso. Então, elas crescem no plâncton e recrutam no ambiente recifal. O Matheus comentou, caraca, como que as espécies no plâncton, eles são muito pequenininhos, eles nadam, né? Como que isso acontece? E como ele sabe a hora de recrutar, né? Aí ele perguntou, ele comentou até de recrutar juntos, né? Mas nesse caso eu não vou falar disso. Eu vou falar somente do momento quando ele sabe que está na hora de sentar. Pelo barulho, pelo som do ambiente recifal. Os peixes, as larvas, ela tem essa capacidade de saber reconhecer o som de um ambiente recifal, o som do oceano aberto, sem o ambiente recifal. O ambiente recifal, para quem já colocou o rosto debaixo d'água e o vírus, né, deu uma mergulhadinha, percebeu que tem muito barulho, muito som ali, né? Então, eles têm essa capacidade de saber a distância e saber a hora de recrutar. Mas também temos, né, a desova pelágica, onde os peixes que possuem essa estratégia de reprodução, eles jogam os ovos na coluna d'água, todo mundo, macho e fêmea, e o macho joga e a fêmea para fertilizar os ovos. Depois que acontece a fertilização na coluna d'água, as larvas, acontece a mesma coisa, crescem no plâncton e recrutam. Mas a diferença é que normalmente acontece essa agregação reprodutiva. Essa imagem da direita. Então, pessoal, tá travando? Recebi a mensagem aqui. Não, né? Se estiver travando, por favor, falem aqui. Tá, beleza. Já vi que não, Rafaela, obrigado. Então, temos a agregação reprodutiva, que é essa imagem da direita aqui, mostrando uma aglomeração gigante de peixes. Eles se reúnem numa determinada época, em um determinado local, para reprodução. Aqui um esquema de como funciona, né? Os machos e fêmeas vão e jogam ao mesmo tempo os seus gametas para reprodução. Aqui uma fotografia de como isso é realizado. A conectividade, né? Eu vou falar bem rapidamente também. A Juliana falou muito bem sobre isso já para vocês, mas agora eu só vou dar um exemplo dos peixes, né? Os peixes eles podem migrar entre diferentes ecossistemas marinhos costeiros, né? O primeiro aqui representado seria o manguezal, o segundo o ambiente de grama marinha e o terceiro o ambiente recifal ou costão rochoso, né? Então, durante essa migração, temos dois tipos representados aqui.
os peixes realizam transferência energética, né? Transferência de nutrientes e energia. Ou seja, podendo ser durante o dia e a noite, nessa primeira figura, aqui está em inglês, né? Migrações de forrageamento. Então, temos as espécies com hábito noturno, que elas vão se alimentar longe do recife, vão lá para o ambiente de grama marinha, mas voltam para repouso no ambiente de costão rochoso. Embaixo, a segunda representação, a figura aqui, são de migrações ontogenéticas. O que seria isso? São migrações ao longo das suas fases de vida. Por exemplo, aqui um recruta, nessa espécie aqui, ela recrutou no ambiente de manguezal. Quando ela é juvenil, ela está no ambiente de grama marinha. E quando ela é adulta, ela vai para o ambiente de costão rochoso ou ambiente recifal. Então, os peixes têm essa capacidade de migrar em diversos locais. Isso é importante a nível de conservação, porque não adianta a gente pensar em conservação pensando somente em um ambiente. A gente tem que pensar como um todo. Né? A Juliana e o César mostraram figuras que está tudo conectado de alguma maneira, e o Moisés vai falar com vocês sobre áreas de proteção ambiental. Bom, falei bem rapidamente sobre isso, sobre áreas. E aqui, temos então diversas áreas do conhecimento. Né? Temos aqui macroecologia, ecologia. Eu falei basicamente de comportamento, né? Mas temos bioquímica, paleontologia, filogenia, biogeografia, e tudo isso acaba levando à evolução, ou a evolução explica, né, esses comportamentos ou a distribuição de alguns peixes. Bom, Rafaela, explicando aqui o que seria uma explicação fisiológica para a antipredação. Obrigado, Rafaela. Depois eu vou ler com mais calma para eu não parar muito agora, que eu tenho muita coisa para falar, mas valeu. Relações tróficas, então, temos os grupos tróficos, ou seja, o que cada peixe come, né? Temos, então, os produtores primários, os consumidores primários, secundários e os predadores de topo, né? Então, aqui representando grandes piscívoros, tubarões, garopas, barracudas, invertívoros bentônicos, que se alimentam de invertebrados, piscívoros, espongívoros, que se alimentam de esponjas, planctívoros. Essas setas, elas linkam, né, as espécies. Né? Temos os herbívoros, onívoros e planctívoros. Eu vou passar uma foto de cada um, só para vocês terem uma ideia na cabeça do que seria, então. Temos os carnívoros e piscívoros, uma garopa, badégio, né? Os invertebrados móveis, os invertívoros que se alimentam de vertebrados móveis. Aqui um peixe budião, sabonete, se alimentando de um caranguejo. Um peixe borboleta, essa boca bem característica, né, pessoal? Vamos observando ao longo das fotos aquelas características que eu mostrei para vocês. Um peixe planctívoro, esse daqui é um tesourinha, por causa do nome, do formato da nadadeira caudal, que é o cromis. Peixe herbívoro, esse é um peixe budião, batata, o peixe papagaio. Aí aqui, a coloração, essa pintinha dele ajuda a gente a identificar através da cor e do formato do corpo. Essa pintinha ajuda a gente a diferenciar a espécie, se é um Sparassoma maxillare. Peixe sargentinho, que é um peixe onívoro. E temos os detritívoros. Falando, então, sobre a área de estudo do Projeto Costão Rochoso, que é em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, né? Para o pessoal que não é do Rio, talvez não conheça, nunca tenha ouvido falar. Mas o Matheus já mostrou essa imagem para vocês, né? Onde fica. Ele mostrou essa imagem também para vocês sobre a ressurgência, né? Um fenômeno que acontece em Arraial do Cabo, é uma ressurgência atípica. Não dá tempo de falar sobre ressurgência, porque é uma aula só para isso. Mas como o Arraial tem essa formação geológica, gera um embaiamento aqui dentro, onde a água fica mais presa, então fica mais quente. E na parte de fora, um local com maior influência da ressurgência, com águas abaixo de 18 graus. Né? Isso influencia em muita coisa em Arraial do Cabo, por isso que o Matheus comentou que é conhecida como a capital do mergulho, oásis coralíneo, possibilitando uma diversidade muito grande de espécies de peixes, né? Uma grande riqueza,
por causa disso, porque temos em Arraial do Cabo os peixes com uma afinidade tropical, né, nessa parte interna, e temos os peixes com uma afinidade subtropical temperada nessa parte de fora. Vou mostrar rapidamente algumas espécies de peixe também, para vocês terem ideia, né, para o pessoal que não mergulha ou para o pessoal que mergulha já pode dar uma olhadinha nos nomes científicos das espécies. Esse é o peixe-cofre, a Contrastracium quadricornis, a Contrastracium poligonius, né, essas cores e formas, né, no corpo que auxiliam a identificação visual. Olha a boquinha dele aqui, bem diferente. Olhando para esse formato de peixe, esse tipo de nadadeira, a gente já consegue pensar que não é um peixe que nade muito, né? Stephanolepis ispidus, o peixe-porco. Donzelinha, Stegachis fuscus, né? Uma das espécies de donzelinha que temos em Arraial, nós temos 3 espécies. Essa é a maior delas, é conhecido como fusquinha. É uma espécie herbívoro territorialista que eu comentei para vocês. Ela defende o território, ela tem uma importância ecológica muito grande, né, no cultivo de algas. Ela consegue limpar o terreno, ela pode escolher uma alga que ela quer, que tem um conteúdo energético melhor, com menos metabólito secundário, ou seja, com mais fácil gestão, né? E ela também protege os ovos, né? Aqui uma raia manteiga, das Yatsipanos. Eu falo raia manteiga, mas, pessoal, tem que lembrar que nome popular ao longo da costa do Brasil, que é muito grande, ela varia, pode variar o nome popular, né? Esse é o coió, é o falso voador, Dactylopterus volitans, né? Ele tem essa adaptação evolutiva também, né? De abrir a sua nadadeira peitoral para ficar aparecendo maior do que ela realmente é, porque o peixe é só esse meiozinho, né? Mas ela abre essa nadadeira gigante para evitar a predação. E a coloração azul aqui, ó, mostrando, né, a cor de aviso, novamente. Cores aposemáticas normalmente são cores de aviso, sinalizando perigo muitas vezes. A Narcine brasiliensis, né, que é a raia treme-treme, ela tem a capacidade de dar choque. Aqui no canto temos o Chaetodon striatus se alimentando. Alguém perguntou para o Matheus sobre o coral invasor, né? É essa espécie de coral mole que tem aqui. Eu também não vou falar sobre, porque o Pedrinho vai falar amanhã para vocês. Estação de limpeza, que aqui, ó. Olha o peixe neonzinho aqui, ó, a linha bem marcada. Esse não é o peixe neon, não. Estou falando a cor neon dele aqui, bem marcado, um amarelo fluorescente, né, a cor de aviso. Então, os peixes, olhando de longe, já sabem que esse é um peixe limpador, né? Então, esse daqui é o Elacatinus fígaro. Embaixo temos o Acanthurus, né, o peixe cirurgião, esse azul, sendo limpado pelo Thalassoma noronhano. Uma característica interessante sobre as estações de limpeza, né? Por que existe estação de limpeza, né? Por que tem uma atividade dessa no ambiente, né? Além dos clientes, né, da estação de limpeza, no caso o olho de cão, esse peixe vermelho, e o Acanthurus, o peixe cirurgião, esse azul, além dos peixes clientes serem limpos, né, tirarem parasitas dele, ele também vai lá para receber uma massagem, né? O hormônio do estresse diminui quando eles vão numa estação de limpeza. Uma curiosidade. Aqui os caros trispinosos, né? O Matheus falou sobre um peixe que come coral, né? Esse é um peixe que faz isso. Ele tem esse bico muito forte. Os caros trispinosos, é um budião azul, peixe papagaio azul. Né? Ele é um recurso alimentar em alguns lugares na costa do Brasil. Em Arraial do Cabo, ele está funcionalmente extinto. Sobre impactos, eu também não vou falar no curso, né? Porque todos os peixes e tartaruga também sofrem impacto, mas eu vou deixar isso para o grupo de amanhã. E falando sobre o processo circadiano, né? Variação de dia e noite ao longo do dia, isso influencia muito no comportamento das espécies, né? O peixe também dorme, ele não fecha o olho, mas ele dorme. E temos as espécies que eu falaria que são as espécies morcego, né? Os peixes que são ativos somente durante a noite. Durante o dia, ele está dormindo. Tudo isso que eu comentei sobre estações de limpeza, forrageamento, comportamento, né, são baseados principalmente em estudos feitos durante o dia com espécies diurnas. Que assim como eu falei no início da apresentação,
somos animais terrestres, temos uma maior familiaridade com o ambiente terrestre, por isso o ambiente marinho ele foi menos estudado, está sendo mais estudado hoje em dia do que uma década, do que há 50 anos atrás, por exemplo. E falando de noite, é a mesma coisa. Em qualquer grupo trófico marinho, qualquer organismo invertebrado, vertebrado, estudos noturnos são escassos, porque nós somos animais primordialmente diurnos, né? Temos hábitos noturnos, mas a maior parte, né, evolutivamente, seria hábito diurno. Então, observamos menos, mergulhamos menos, pesquisamos menos durante a noite. Todos esses peixes no lado direito, as imagens, né, mostram os peixes noturnos. E passando bem rapidamente, né, essa figura no lado esquerdo mostra na parte superior, né, o primeiro gráfico aqui em cima que eu estou circulando com a setinha, mostra os espectros de luz, né, do Sol. O segundo gráfico mostra aqui nesse eixo a profundidade e aqui mostrando que é água oceânica, água azul, beleza? E aqui também no eixo aqui de baixo mostrando os espectros de luz. Então essa figura está representando a capacidade de penetração de cada espectro de luz, né? Mostrando que na água oceânica, né, alguns espectros eles ficam restritos a áreas rasas e na água oceânica vai lá no fundo. Em águas costeiras, que é esse terceiro gráfico, mostra, né, que a água verde tem mais sedimento, né, em águas costeiras por causa de aporte de nutrientes, de florestas, de rios, né, mostrando uma menor penetrabilidade, né, dos espectros de luz na profundidade. Isso influencia no quê? A vida difícil para os peixes, porque eles não têm uma aquisição visual muito boa. Então, aqui mostrando, né, de 0 metros a 4 metros, aí, como o peixe ele vai sumindo, né? Então, com 4 metros a gente já não consegue observar, beleza? E o que isso gerou, né? Numa escala evolutiva de milhões de anos, os peixes noturnos eles têm o tamanho do olho, a proporção do tamanho do olho é muito grande em relação ao seu tamanho corporal. Olha todas essas espécies que estão na parte de cinza escuro e olha os que estão na parte direita, né? Os peixes diurnos. Olha esse segundo aqui, olha o tamanho do olho em relação ao tamanho do corpo, né? Então os peixes noturnos eles têm olhos maiores. Agora uma comparação, então, os peixes diurnos eles são muito coloridos, né, representados nessas fotos no lado direito, podem realizar cardumes ou solitários, e temos todos os grupos tróficos, herbívoros, zooplanctívoros, invertívoros, temos os limpadores e os predadores, e formam, né, aqui uma imagem mostrando o cardume. Quando vamos mostrar os noturnos, grande parte dessas características somem, né, os olhos, novamente, aqui, são muito grandes, eles também têm uma boca muito grande. Por quê? As presas, né, os recursos desses peixes, eles são maiores do que os peixes diurnos. Os invertívoros noturnos, né, quem come invertebrado noturno, os recursos são maiores comparativamente com os invertebrados diurnos. E, da mesma maneira, eu posso falar dos zooplanctívoros. O plâncton disponível durante o dia, como recurso alimentar, ele é menor do que o plâncton disponível durante a noite, né, por causa de migrações de plânctons, inclusive por causa da predação. É uma estratégia evolutiva também, né? E as cores durante a noite, ela não é importante por causa da visão, né? Os peixes não enxergam bem à noite, muito pior. E se eles fossem coloridos, eles seriam facilmente achados para predação. Então, normalmente as cores são vermelhas, prateadas, marrons. E à noite também não temos a estratégia de cardumes, eles normalmente são solitários. Alguma pergunta até aí sobre peixe? No final a gente vai ter uma pergunta, vai ter um espaço também de pergunta, mas qualquer coisa eu paro aqui, beleza? Eu falo durante que nem temos feito até agora. Qualquer coisa eu paro e falo rapidinho aí, respondo, beleza? Bom, agora mudando de grupo, né? Vamos para as tartarugas. Temos, né, falando sobre tartarugas, passando bem rapidamente também, né? Não tem como eu falar de todos esses grupos, desses animais nesse período de tempo. Como a Juliana falou, é para despertar a curiosidade, né, em vocês, por peixes, por tartarugas, por aves, entenderem que tem um amplo caminho e diversas lacunas no conhecimento. Bom,
falando sobre tartarugas, temos as terrestres, né? Jabuti, tartaruga gigante, ducícolas, cagro e tartaruga de água doce, marinhas, né? São as tartarugas marinhas. Cada um tem uma adaptação para cada ambiente desse, né? Tipo de perna, tipo de... As ducícolas, elas recolhem o pescoço. E as tartarugas marinhas, né? Elas possuem essa modificação para a nadadeira, né? Capacidade de natação. Temos algumas espécies no mundo. No Brasil, são essas 5 que estão com a bandeirinha do Brasil, mas eu vou me ater a essas 2 principais aqui por causa das zonas de alimentação, né? Chelonia midas e Eretmocheles imbricata. Deixa eu beber uma aguinha. As tartarugas, elas colocam seus ninhos nas praias, né? Temos algumas praias aqui no Brasil que tem áreas de ninho de tartaruga. Elas colocam aproximadamente 120 ovos por ninho, onde 20% desses ovos eles não vão eclodir. Essa é uma imagem de um ninho. Os ovos eles passam aproximadamente de 50 a 60 dias, o período de incubação. 50% desses indivíduos eles não chegam ao mar, né? E durante o período de incubação é o momento onde o sexo ele é determinado nas tartarugas, né? Depende da temperatura. Então, a temperatura ela influencia no sexo, onde temperaturas maiores, né, são fêmeas. Então, com o tempo, né, com o aquecimento global, o Matheus falou sobre branqueamento dos corais, o aquecimento global ele também interfere, por exemplo, nas tartarugas, né, tendo, por exemplo, uma feminização das populações. Isso tem que se levar em consideração nas pesquisas e é muito perigoso, né? 2 a 5 dias, mas até a tartaruga sair do ninho e chegar no mar, né, ela sofre em grande parte de predação de outros animais. Eu vou mostrar aí para frente, beleza? E até chegar ao mar, ela segue a luz da lua. Então, impacto antrópico, por exemplo, seriam os postes de luz, né, atraindo as tartarugas então para estradas. Elas seriam atropeladas, por exemplo, né? Então, tartaruguinha ela sofre desde o início da vida. Juliana pode depois falar quando tiver a oportunidade sobre as filhas dela aí. Então, elas passam de 2 a 5 dias nadando para chegar no mar e ser levado pela corrente. E aí temos anos perdidos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que seria isso. E 50% dessas espécies elas não chegam nas áreas de alimentação. Aí sim, falando das áreas de alimentação, temos os machos e as fêmeas, né, nessas áreas. Uma alta fidelidade ao local de alimentação. Então, por exemplo, a Juliana, que trabalha em Arraial do Cabo, ou diversos projetos do Tamar ao longo da costa do Brasil, né? Tem no Nordeste, tem em Ubatuba. Muito possivelmente, eles já têm, né, o reconhecimento dos peixes, das tartarugas naquele local, por causa da alta fidelidade. Quanto à identificação, eu vou falar um pouquinho mais para frente de um projeto, beleza? Apenas uma tartaruga a cada 1000 tartarugas sobrevivem e chegam na idade adulta, né? E aqui um ciclo de vida exemplificado da tartaruga. Temos então áreas de reprodução, que são as praias que ocorrem as desovas. Os filhotinhos, depois dos que sobreviverem a tudo que eu mostrei para vocês, eles vão chegar no mar aberto e vão ficar nesses anos perdidos se alimentando no plâncton. Aí ele vai chegar nas áreas de alimentação, beleza? Aí agora voltando aqui, a fêmea que desovou, ou ela vai para a área de alimentação, ou ela vai voltar para as áreas de acasalamento. Nas áreas de acasalamento, o macho ele vai voltar para a área de alimentação e a fêmea ou ela vai voltar para as praias, se for o momento da desova, né? Então aqui está mostrando para vocês o caminho das tartarugas. As áreas de alimentação e reprodução geralmente são separadas por milhares de quilômetros, vocês vão ver no próximo slide. Jovens são carregados pela correnteza até a área de alimentação, formando uma memória química do caminho. Por isso que elas conseguem voltar, além da navegação pelo campo magnético da Terra.
que é bem crucial. Aqui uma imagem, né, um gráfico mostrando a migração da calonemidas, né? Por exemplo, ela se alimenta em alguns lugares na costa do Brasil e ela só nidifica lá na Ilha de Ascensão. Essa população, por exemplo, né? E olha a distância. Isso é importante, né, estudar, porque não adianta proteger somente, por exemplo, a Arraial do Cabo para proteger tartaruga, porque sabemos que ela não vai desovar ali, ela vai passar por diversos locais. Então é complicado, né, preservar a tartaruga. Então precisamos aí de mais estudos para entender para onde elas vão ao longo da sua vida. Aqui os predadores naturais de tartaruga, quando são pequenininhos, né, aves, peixe, caranguejos e animais terrestres, né, eles predam aqui as tartarugas filhotes. Boa, Rafaela. Tubarão também isso acontece. Na verdade, grande parte dos animais eles não ficam somente, né, no local de vida deles. Porque no mar, a gente fala, mar não tem borda, né? Estudar biogeografia no mar é muito mais complicado. Barreiras é muito mais complicado, né? Por exemplo, uma larva, ela pode ir para diversos locais, né? Bom, voltando aqui para a tartaruga, e quando ela está adulta, tubarões, né, os grandes predadores, são os únicos capazes de se alimentar das tartarugas adultas. A calonemidas, a alimentação principal seria algas, e a Eretmochelys imbricata, ela tem um bico característico, né, a tartaruga de pente, ela se alimenta preferencialmente de esponjas. Memória química, André, é uma memória química da água, né? Ela consegue captar aonde ela está e ela vai gravando na cabeça dela lá o caminho que ela fez. Por isso que ela consegue voltar ao local de alimentação e ao local de reprodução e desova. Então, o projeto que eu comentei com vocês, temos esse mar de tartaruga, que é lá do laboratório. As meninas trabalham com isso e temos parceiros também, que é Ciência Cidadã. Eu não vou falar muito sobre, para dar mais vontade de vocês a entrarem no Instagram, que está aqui Mar de Tartarugas. Lá vocês vão encontrar diversas informações do projeto, como ajudar o projeto, e vão aprender muito mais sobre tartarugas. Mas, no geral, vocês podem compartilhar fotos com elas de tartarugas e, por exemplo, não usar flash, manter distância, fotos laterais da cabeça para ajudar a fotoidentificação, e vocês podem dar nome para a tartaruga se ela ainda não ganhou nome. Números, nunca alimentar também os animais. Beleza? E agora o último grupo para falar com vocês e depois abrir para perguntas, né? E se der tempo, eu vou falar um pouquinho das coisas que o Matheus sinalizou lá, que não estava previsto eu comentar, porque é muita coisa para falar com vocês. Mas se der tempo, eu comento, beleza? Então, falando sobre aves marinhas, né? O que seriam aves marinhas? Achei algumas classificações na internet, mas de papers, né? De trabalhos, mostrando, eu gostei mais dessa, que seriam aves que vivem e fazem suas vidas no ambiente marinho, incluindo áreas costeiras, estuários, ilhas e áreas úmidas. Né? Eu achei que essa compreende muito bem e de fácil entendimento. As aves marinhas, elas têm grandes concentrações próximas às áreas marinhas mais produtivas, locais de ressurgência. Olha só, a gente falou, né? A Itati, verdade, Tati, pode crer, você trabalha com tartaruga, né? Lá no sul, você pode super fazer conexão com a Juliana, que é do Lecar, né? Entra lá no site do Lecar, tem o nome Juliana, ou pega no Instagram que eu mandei para vocês agora. Beleza, Tati? Bom, grandes concentrações de áreas de ressurgência e o Arraial do Cabo, como todos nós falamos em algum momento, né? Tem a ressurgência em Arraial do Cabo. Produção de guano é uma extração econômica e também um input, né, de nutrientes. Quando, por exemplo, chove, o guano que está no costão rochoso, ele vai para o meso e para o infralitoral, né? Umas características seria, então, a glândula de sal, né, que excreta o excesso de sal ingerido com água e alimento. As aves têm isso para poder liberar, né?
ela fica próxima aqui, representada nessa figura, a glândula de sal. As glândulas uropigianas seriam, então, esse óleo formado, né, para a impermeabilização das penas, mostrando onde fica, como elas fazem, né? Elas pegam óleo na glândula e passam nas penas. Isso não serve só para as aves marinhas, né? Temos aves que não têm glândula uropigiana, mas em sua grande maioria tem, por causa de proteção de chuva também, por exemplo. Alguns psitacídeos não têm, outros grupos de aves, né? Mas vou meter então as aves marinhas. Uma outra adaptação seria esses pés com membranas interdigitais para natação, decolagem e aterrissagem, né? Esse pé azul aqui é bem característico de um atobá, eu vou mostrar para vocês ele aí para frente. O bico, né, uma adaptação. Eu não sei se vocês já ouviram falar na história dos tentilhões de Darwin lá nas Ilhas Galápagos, né, que foi um start para a história evolutiva, né, para a história da evolução. E as aves marinhas, elas também têm adaptações no bico, diferentes tamanhos, formas, para captar, né, suas presas, porque as presas são escorregadias em sua maior parte. Pinguins, lembrando, né, que pinguim é uma ave, eles têm asas rudimentares. Albatrozes, né, isso daí, quanto ao formato do corpo, né, eles são muito grandes, tem 3 metros de envergadura. Temos o projeto Albatroz, né, que uma conhecida da Tati trabalha também, a Juliana. E vocês podem colocar na internet para dar uma olhada. E quanto ao uso do ambiente terrestre, as aves marinhas elas estão adaptadas à vida dos oceanos e não estão adaptadas a se locomover na Terra, sendo vulneráveis, então, aos predadores móveis em terras, tirando as gaivotas, que é essa imagem aqui da esquerda, onde ela tem essa capacidade de utilizar o ambiente terrestre. Falando sobre estudos, né, metodologias de estudos com aves marinhas, temos o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, né, que é o CEMAV, que tem uma parceria com o CMBio, e eles fazem esse tipo de estudo. Tem o Sistema Nacional de Alinhamento de Aves Silvestres, que o CEMAV ele segue esse sistema nacional para padronização das identificações das aves, né, das anilhas, que é essa imagem de cima, que tem uma identidadezinha para cada ave, né? E também temos as bandeirolas, né? Olha aqui aqui na perninha, ó. Esse daqui são as anilhas de metal, não pode deixar muito apertada, porque a ave vai crescer, né? E aqui no outro lado, azul, temos as bandeirolas. A cor azul aqui no Brasil para mostrar que essas aves, algumas aves, elas realizam grandes migrações, né? Azul é para mostrar que é brasileira e laranja é do Paraguai. Então, eles pedem, né, o CEMAV, caso vocês avisem, está escrito errado, avisar o CEMAV caso encontre uma ave anilhada. Por exemplo, vocês encontraram uma ave morta em algum lugar e tiver uma anilha, entra no site do CMBio, vai lá, CEMAV, e avisa eles que você encontrou. Isso é importantíssimo para estudos de migração e comportamento das aves, né? Essa imagem aqui, ó, tirada de uma apresentação da Camila, mostrando o anilhamento aqui, ó, bem pequenininho, e como que ele é feito, né? Olha só o tamanho, tem diversos tamanhos de anilha para não deixar muito apertado. Agora, passando, vou focar um pouco novamente em Arraial do Cabo, né? Não temos tempo para falar sobre todas as aves. Então, aqui falando sobre os atobás, o gênero Sula, temos o Sula leucogaster, Sula sula e Sula dactylatra, né? Eles possuem esse dimorfismo, né, de coloração, onde a fêmea ela tem esse bico mais avermelhado e o macho é mais azulado. O filhotinho, antes da muda aqui das penas, ele é bem branquinho, né? E tem um cuidado parental, beleza? Então, sempre que um ou outro vai caçar, buscar alimento, né, pescar, no caso do atobá, o outro tem que ficar cuidando, porque os vizinhos, né, os machos e as fêmeas do vizinho podem matar o filhote caso encontrem oportunidade. Aqui um exemplo de um juvenil de atobá. Ele já não é mais o filhotinho,
ele já tem uma capacidade de voo, né? Olha só as penas, mas ele ainda possui a coloração bem marrom, ele ainda não tem dimorfismo aqui, a diferença de cor entre macho e fêmea, mas ele normalmente vai para locais um pouco mais abrigados para treinar o mergulho e natação. Olha aqui a imagem debaixo d'água e as membranas interdigitais dando possibilidade deles de natação. Bom, com a interação das gaivotas com a atividade pesqueira. Elaine, eu não vou falar sobre isso porque o Pedrinho vai comentar um pouquinho para vocês sobre um risco, uma pesca acidental, que é bycatch, né? Eu vou falar agora só para você entender que isso acontece. E também temos aves, que eu vou falar mais para frente, que elas servem como sinalização de locais bons para pesca, né? Então, as aves, elas interagem os pescadores interagem com a ave, procurando os locais de agregações de peixe, mas também existe essa pesca acidental das aves, né? Bom, aqui o biguá, fala Cocorax brasilianus, ele tem uma capacidade de nado muito boa, ele mergulha e consegue nadar, ficar aproximadamente 2 minutos debaixo d'água. Fregata magnificens, né? Muito provavelmente vocês já tiveram a experiência de observar essa ave. Elas dependem completamente do voo, né? Diferente das outras, a fragata ela não mergulha, ela tem um dos ossos mais leves no grupo das aves marinhas para realizar grandes voos, né? Ela também possui, o macho ele pode ficar assim bem grandão, né, em momentos de reprodução. Então o macho tem essa coloração avermelhada e a fêmea com o peito mais branco. As gaivotas que você comentou agora, né? Temos a Larus dominicanus, ela tem essa capacidade de uso do ambiente terrestre, o que temos que tomar bastante cuidado com o alimento fora, porque dependendo dos locais elas estão comendo lixo, estão comendo um monte de coisa, plástico, né? Temos o peru-peru, Haematopus palliatus, ele é muito bonitinho, tem esse bico comprido para buscar o seu recurso alimentar ou no substrato inconsolidado, que o Matheus deu aula hoje para vocês, e também no costão rochoso, no supralitoral que o César mostrou para vocês. Então, em oportunidade de vocês visitarem a Arraial do Cabo, algum costão rochoso, fiquem atentos para tentar visualizar essa espécie. E aqui um slide mostrando tipos de estratégia de alimentação das aves marinhas, né? Então, aqui, ó, essa figura, essa ave, essa representação aqui da direita que eu estou circulando, né, como se fosse uma fragata. Ela vai pegar peixes voadores, por exemplo, vai pegar peixes arribados, né, de pesca que ficam boiando. E uma outra curiosidade é que as fragatas ela têm a capacidade de estressar, por exemplo, um atobá. Ela vai ficar importunando, bicando um atobá que acabou de se alimentar, para fazer o atobá ele regurgitar, ele botar o alimento dele para fora. Então ele vomita voando e aí a fragata vai e pega esse peixe ainda no ar. Aqui o atobá, a sua capacidade de mergulho, né? Ele fica sobrevoando até quando ele consegue visualizar um peixe, ele mergulha e pega. Mas ele não tem a capacidade de nadar muito debaixo d'água. Aqui o biguá, o pretinho, né, que eu falei que tem uma alta capacidade de natação, ele mergulha e consegue realmente pescar. Ele vai nadar e vai nadar bastante atrás do peixe, do recurso alimentar dele. Os pinguins, né, que eles podem acabar acidentalmente chegando no costão rochoso, né, mas porque eles provavelmente são juvenis e se perderam ou estão com alguma questão. E as gaivotas aqui, né? Que ela também tem a capacidade de pegar os peixes bem próximos à coluna d'água. Bom, a importância das algas marinhas, das aves marinhas, né? Eles são predadores, então, do topo da cadeia alimentar. São indicadores de qualidade dos oceanos, né? Monitoramento de poluição através de quantidade de metal pesado, por exemplo, nos seus músculos. Ciclagem e transporte de nutrientes, da mesma maneira que eu falei sobre peixes se alimentar em diversos locais, as tartarugas se alimentar num local, se reproduzir em outro, nidificar no outro por quilômetros, milhares de quilômetros distante. Então, elas também estão fazendo isso. As aves também têm essa capacidade de se alimentar em um lugar e excretar em outro, né, transportando nutrientes.
e auxilia na pesca, que eu comentei, Elaine, né? Isso, Elaine, que falou sobre a interação de aves, né, com atividade pesqueira. Uma delas é essa, auxilia na pescaria, né, mostrando os locais de agregações reprodutivas, onde tem cardume. Então, normalmente, o pessoal fala, quando você está embarcado num barco, né, ó, tem umas aves ali marinhas, né, então, possivelmente, tem um cardume ali. Vamos lá. E eles vão e quase sempre realmente tem. E também serve como previsão do tempo, né? Tem pescadores que, quando olham, por causa da mudança de densidade do ar, né? Ar quente para frio, mudança de tempo, os pescadores, quando eles estão relativamente longe da costa, mas eles observam uma fragata voltando para o continente, muitas vezes isso é acompanhado de tempo ruim chegando. Eu cliquei em algum lugar errado aqui. Foi. Bom, estamos acabando, né? Importância econômica desses grupos que eu falei. Bom, a Juliana, na primeira aula do curso, quando ela deu a introdução, ela mostrou os serviços ecossistêmicos, né? Do ambiente de Costão Rochoso. E quando a gente fala de peixe, de ave, de tartaruga, grande parte daqueles serviços ecossistêmicos também são direcionados. Essas espécies elas têm um grande papel nesses ecossistemas. Então, tem uma frase que é muito importante para todo mundo que estuda o ambiente marinho, né? É entender essa, né? Quais condições e processos pelos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem sustentam e realizam a vida humana. Resumindo isso, é entender, pessoal, que está tudo conectado de alguma forma, né? Cada espécie pode ter a sua particularidade, né? As tartarugas têm um alto índice de atração de turistas para ver tartaruga nadando. Tem o tamar, né, que atrai muito. E temos também espécies que elas não são tão atrativas visualmente, né? Então, mas elas possuem outras importâncias, como essa figura da esquerda. Isso aí, Pedrinho. Essa figura da esquerda mostra para vocês, está tudo ligado, né? Desde a alga, do oxigênio produzido na zona do bentos, a alga, os peixes, urso polar, pinguim, ave, aí aqui o pescador que está de rede para subsistência, tem um pescador de uso recreacional, né? Então temos diversas importâncias, né, para o ambiente marinho como um todo. Nesse momento eu não vou falar sobre importância individual, porque está tudo conectado. E aqui, sim, eu vou passar um pouquinho, né? Por exemplo, o turismo de avistamento de aves, ele está aumentando muito. E o Brasil é um dos principais países que atraem turistas do mundo todo para a observação de aves, né? Muita diversidade. Então, movimenta muito dinheiro essa indústria. Falando sobre tartarugas, eu comentei, temos o projeto Tamar, temos o projeto das meninas Mar de Tartaruga, que gera uma interação, que mostra, né, a ciência cidadã, a importância de todo mundo ter olhos, né? Porque não adianta, assim, a gente sabe que a conservação no Brasil está sob ataque, né? Sem levar em consideração política, eu estou falando da área da conservação, e é importante, né, onde cada um que more no local, pô, não importa se é próximo da costa, se é próximo da costa, pô, viu uma tartaruga, tira uma foto, manda para elas entenderem. O pessoal que está com ave, sabe, tá todo mundo atento, né, na melhor maneira possível na conservação. Um outro uso do ambiente marinho como um todo, né, essa foto do meio, do mergulhador, né, o turismo. O turismo, temos diversos mergulhadores aqui no grupo, né, que falou que são instrutores em alguns lugares na costa do Brasil. É um turismo muito maneiro se ele for bem utilizado, né, consciente, com cuidados para não impactar o fundo, mas só que aí movimenta muito a economia. Aqui na esquerda, Aquário do Rio, né? A importância de um aquário é muito grande também. Lógico, né? Eu estou falando dos aquários que são bem utilizados,
correto? Né? São reintrodução de espécies, cuidado de peixe e conscientização das pessoas. E, por fim, aqui na direita, mostrando que o Brasil é o 18º maior produtor de pescados do mundo, mais de 1 milhão de trabalhadores envolvidos diretamente na pesca, 3 milhões são envolvidos indiretamente e 99,2% do total desses pescadores atuam na pesca artesanal e de subsistência. Eu não estou falando sobre impactos, isso daí é uma tarefa difícil para o pessoal de amanhã. Eu estou falando, né, da importância econômica. Beleza? Por fim, último slide, mostrando para vocês, eu adoro essa propaganda da WWF. Eu termino, né, da maneira que eu comecei, mostrando que nós temos uma maior familiaridade com o ambiente terrestre do que com o ambiente marinho. Então, o que está falando em inglês? Você se preocuparia mais se fosse um gorila, um rinoceronte ou um panda? Né? Eu acho que essa propaganda ela toca nas pessoas de uma maneira que a gente deveria tentar conscientizar o máximo de pessoas que nós temos debaixo d'água o nosso gorila, o nosso panda e o nosso rinoceronte. Né? Então, cabe a gente passar para todo mundo isso aí para propagar a ideia de que o ambiente marinho merece o cuidado. Bom, pessoal, agradeço todo mundo. Agradeço demais ao Projeto Castor Rochoso pela experiência. Eu estou desde o início nesse projeto, desde o embrião. E é muito maneiro estar aqui conversando com todos vocês, né, até 9 horas da noite. E agradeço ao Fumbio, né, e todas essas agências que fizeram tudo isso possível. Bom, temos um pouquinho de tempo para pergunta, mas muito rápido. Quem tiver aí uma perguntinha, por favor, mandem. Se eu souber responder, eu juro que eu respondo. Se não, eu ajudo a procurar a resposta. Bom, enquanto estão aí, o Matheus comentou algumas coisas sobre o Amazonas. Caso alguém tenha ficado com dúvidas sobre isso, por favor, me mande um e-mail. Meu e-mail está aqui embaixo, bolsasdeluciano@hotmail.com. Eu posso trocar uma ideia com vocês sobre biogeografia, barreiras biogeográficas. E também te dei aula, Ana. Beleza? Bom te ver aí presente. Espero reencontrar novamente. Valeu, Tati. Abração. Pessoal, como não temos perguntas, vão dar 9 horas. Agradeço novamente. Pessoal da produção, se não cair, vocês fecham, por favor.